Esse relato ocorreu uma noite antes do dia em que eu estou escrevendo. E de fato foi algo inexplicável. Enquanto eu estava dormindo, estava tendo um sonho estranho. Lembro exatamente de cada acontecimento desse sonho. O sonho começou comigo me preparando para dormir, e eu estava apagando as luzes da casa como sempre faço antes de deitar de fato. Quando eu estava chegando no corredor de volta para o quarto, ouvi a minha avó perguntando para alguém, como se estivesse falando comigo, se ainda demoraria muito para apagar a luz. Porém, quando eu saí do quarto, eu já havia apagado. Só que quando voltei, estava acesa. Achei aquilo estranho. Minha avó já estava deitada. Quem acenderia aquela luz? Apaguei novamente e me deitei. Agora, no próprio sonho, eu acordei enquanto ouvia algumas vozes. Ainda dentro do sonho, quando abri os olhos, estava deitado de frente para a porta da varanda do quarto e de costas para a cama da minha avó. E reparei que uma das vozes era dela, enquanto a outra eu não conhecia, era uma voz masculina. Me virei rapidamente para ver quem era conversando com ela, mas eu não conseguia identificar uma forma. Era uma espécie de energia branca, sentada na cama ao lado dela. O engraçado é que eu estava ouvindo a voz da minha avó na minha cabeça, como se não fosse ela falando ali no sonho. Agora, acabei acordando desse sonho, mas tive uma surpresa. Minha avó estava sentada na cama, falando com alguém que eu não podia ver. Será que ela estava falando sozinha? Eu me sentei rápido na cama, perguntando com quem ela estava falando. Mas ela disfarçou, falou que estava pensando alto, enquanto foi se deitando. Perguntei o que ela estava fazendo acordada uma hora daquelas, e ela disse que estava acordada porque foi no banheiro. Achei muito estranho, eu tinha certeza que ela não estava falando sozinha. Não consegui prestar atenção nas coisas que estavam sendo ditas, mas a maneira que era falado dava a impressão de que era uma conversa. Percebi que minha avó não falaria, então deixei para lá e me levantei para ir no banheiro. Enquanto estava no banheiro, com a porta entreaberta, ouvi a voz da minha avó falando novamente alguma coisa que eu não conseguia entender, e para o meu espanto, veio uma voz masculina como resposta. Eu fiquei paralisado, não sabia se corria para ver quem estava lá. Confesso que fiquei com um pouco de medo. Acabei de fazer o que fui fazer no banheiro, e enquanto lavava as mãos, vi pela fresta aberta da porta um clarão vindo do quarto. A luz estava acesa. Minha avó tinha muita dificuldade para levantar da cama, então, além de ela demorar bastante, dava para ouvir os gemidos de dor nas juntas dela, além do barulho da cama. Porém, não ouvi nenhum desses sons. Perguntei para ela quem havia acendido a luz, mas minha avó parecia não querer que eu soubesse com quem ela estava falando, e disse que deve ter sido eu sem perceber, pois seria a única explicação. Com certeza não era a única explicação. Tinha alguém mais no quarto, eu tinha certeza, mas não queria aparecer para mim. Não iria adiantar insistir, ela jamais falaria. Então, depois que apaguei a luz, me deitei para dormir. Não consegui pegar no sono logo. Eu estava assustado, mesmo achando que o que estaria lá não deveria ser algo ruim. Eu não conseguia ver. Minha avó estava calma e tranquila, então provavelmente devia saber com quem estava falando. Era a única coisa que poderia me deixar tranquilo. Antes de pegar no sono de fato, cheguei a ouvir cochichos dela, e mais uma vez, ouvi aquela voz masculina vindo do fundo do quarto, e logo depois, peguei no sono. No dia seguinte, eu perguntei com quem ela estava falando, mas assim como antes, não tive uma resposta, apenas uma resposta inventada vaga. Tenho certeza de que tinha mais alguém no quarto nessa noite. Não parecia ser algo maligno, porém, ainda assusta saber que coisas assim podem acontecer sem a gente sequer notar.